Hoje nós vamos meditar o texto de João 14, 1 a 6. Nesse texto, Jesus, ao dialogar com seus discípulos, ele fala da sua partida, irá para a casa do Pai. Ao falar da sua partida para a casa do Pai, obviamente entra de uma forma não direta o tema da morte. Esse tema pode gerar preocupação, dor e até mesmo tristeza. De fato, os discípulos que se encontram diante da morte que se aproxima do seu mestre se deparam com um grande dilema. O que será da nossa vida após a morte desse mestre? Se ao longo do Evangelho João vai nos ajudando a entrar cada vez mais no mistério de Deus revelado na pessoa e na vida de Jesus Cristo, o Evangelho também vai nos conduzindo para a morte de Jesus. Uma morte que nós sabemos desembocará na ressurreição, na vida plena. De qualquer modo, nesse caminho que nos aproxima sempre mais da morte, a preocupação com o depois se faz sentir e se faz sentir com força. É nessa perspectiva de uma morte próxima, de uma perda significativa próxima, que Jesus desenvolve a sua reflexão. Por isso, agora retornemos ao primeiro versículo do trecho que a liturgia nos propõe hoje. Não se perturbe o vosso coração. Tendes fé em Deus, tendes fé em mim. Tendo de fundo essa perspectiva da morte de Jesus que se aproxima, podemos entender um pouquinho melhor o primeiro versículo. Não se perturbe o vosso coração, tende fé em Deus, tende fé em mim. Com um paralelo simplificado, mas ao mesmo tempo denso, como muitas vezes acontece no Antigo Testamento, de modo especial nos profetas, o profeta Isaías, João aqui faz um certo jogo com a ideia de incredulidade e de fé, medo e a dificuldade de seguir adiante. Ao mesmo tempo, o desejo de paz. Não se perturbe o vosso coração. Coração é a interioridade, digamos, o cerne que nos mantém de pé na nossa existência. Quando o coração é afetado, toda a nossa vida vacila. Lembrando que para a Bíblia o coração não é a sede do amor romântico e passional. É a sede de um amor consistente, capacidade de discernir e também de tomar decisões. Por isso, quando ele vacila, toda a existência vacila. Ora, não se perturbe o vosso coração, tendes fé em mim, tendes fé em Deus. De um modo muito simples, Jesus está dizendo que para superar a possibilidade dessa perturbação que, afetando o coração, faz com que a inteira vida vacile, é necessário ter um verdadeiro ato de fé. Ou seja, confiar-se a Ele que, com a sua inteira vida, que inclui a morte, que desemboca na ressurreição, realiza a salvação do Pai. Ele acrescenta ainda um outro elemento que havia deixado de lado e agora recuperamos. Ele diz que está para ir para a casa do Pai. Mas, ao afirmar que está para partir, ele deixa bem claro também que irá com uma finalidade, preparar na casa do Pai um lugar para todos os seus discípulos. Então vejam, Jesus se propõe aqui a superar o medo que leva a uma ausência de paz do coração dos seus discípulos, primeiro de uma forma afirmativa, ou melhor, imperativa, tende fé, uma convocação a acreditar nele, depois com um critério afetivo, eu vou para a casa do Pai e lá vou preparar um lugar para vós e voltarei para vos levar comigo. Ou seja, a iminente morte, que para nós traz sempre uma ideia de perda, aqui não é uma verdadeira perda, porque Jesus, aquele que está para morrer e que depois será ressuscitado, ele volta para nos conduzir para a mesma experiência de vida plena dele em Deus, que aqui ele chama de a casa do Pai. É por isso que no final do Evangelho ele se apresenta também como caminho, verdade e vida. 3 expressões que estamos habituados a repetir, inclusive nas nossas orações e reflexões em nossas comunidades, né? De um modo muito simples, vamos começar pela segunda palavra, caminho, verdade e vida. A verdade aqui não é uma verdade abstrata, um conceito extraordinário.
ou intelectual. A verdade aqui é a revelação do amor salvífico de Deus, assim como esse amor se encarna na pessoa e na vida de Jesus Cristo. Aquele que vem até nós, que parte para voltar ao Pai e nesse movimento trabalha para nos levar com Ele, sempre a dimensão afetiva. Ora, se a vida dele é a verdade enquanto revelação do amor de Deus, então Jesus é o caminho, porque esse caminho tem como fundamento, vamos imaginar uma estrada, como pavimento a verdade. E essa verdade é também aquela que sustenta a vida, que aqui é a vida eterna de Deus, proposta a nós como um dom na ressurreição.